Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Com Viés, eu sou o Daniel e hoje eu falarei a respeito do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Então, não deixem de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com algum amigo, isso é algo que ajuda bastante o nosso canal. Então, Crime e Castigo, um livro de Dostoiévski, um romance de Dostoiévski, escrito na segunda metade do século XIX, que conta basicamente a história de um jovem que crê ser um grande homem. Mas já vamos entrar nisso. Então, antes contextualizando, Crime e Castigo é protagonizado por Raskolnikov. Raskolnikov, como já foi dito, é um jovem, um ex-estudante de direito, que foi enviado pela sua mãe até São Petersburgo para que ele ingressasse na faculdade. Acontece que ele acaba saindo por alguns motivos e ele vive lá sozinho em São Petersburgo e nessa solidão dele ele acaba que tendo algumas ideias um pouco perigosas. Então, antes da gente entrar naquilo que acontece na história, é importante explicar uma ideia que Raskolnikov nutre, que vai ser um grande plano de fundo para aquilo que ele vai fazer posteriormente. Então, essa ideia surge no artigo escrito pelo próprio Raskolnikov, que é levantado num diálogo entre os personagens, que é apresentado no livro, num diálogo, onde Raskolnikov ele defende que no mundo existem dois grupos de pessoas: os grandes homens e os seres trementes. Então, basicamente, os seres trementes, esse grupo de pessoas inferior, são aquelas pessoas que, por assim dizer, não possuem uma grande ambição, que elas se contentam em apenas seguirem as leis, em terem suas famílias, em trabalhar e em viver uma vida pacata. Enquanto existe esse grupo seleto de grandes homens, um grupo muito menor, onde aí sim vão estar somente aqueles homens que são ambiciosos, que possuem ideias que podem melhorar o mundo. Então, Raskolnikov chega até certo ponto à conclusão de que esses grandes homens teriam até mesmo a liberdade de passar por cima de outras pessoas para que as suas ideias sejam colocadas em prática. O que ele quer dizer aqui é que basicamente esses homens teriam um aval para assassinar, para que a sua ideia seja colocada em prática. Então, basicamente, os meios justificam os fins justificam os meios, melhor dizendo, né? Então, isso é evidente uma ideia maluca, louca, que, assim, não importa o quão boa seja a sua ideia, você sacrificar vidas pensando num bem maior, isso é totalmente contra a ética, contra a moral, então é algo que é impraticável. E ainda parte de uma visão material de que nesse mundo ainda haverá um mundo perfeito, então é totalmente lógico que alguém que tem uma boa ideia faça aquilo que tem que ser feito para que essa ideia venha. Enquanto na verdade isso é totalmente anticristão, então que percebe que o mundo perfeito jamais vai ser aqui. Então enquanto Cristo não voltar, não vai haver um mundo perfeito, vai ser sempre um mundo falho, um mundo incompleto. Né? Então por isso que esse tipo de ideia é inconcebível. Entretanto, Raskolnikov ele nutre essa ideia. Então agora que foi explicada mais ou menos essa ideia de que para ele existem no mundo grandes homens e homens inferiores, por assim dizer, inclusive esses grandes homens são personificados por alguns exemplos. Um exemplo que é muito citado durante todo o livro é o de Napoleão. Então Napoleão é uma figura histórica que está ainda muito fresca na mente das pessoas, porque a gente está tratando do século XIX, principalmente os russos, que foram invadidos por Napoleão no início do século XIX. Então, Napoleão
é já historicamente uma figura muito presente no imaginário popular e no livro ele acaba por consequência sendo muito sendo sempre aquele exemplo do grande homem, do homem que faz aquilo que deve ser feito, que tem coragem de, por exemplo, a uma cidade no meio no caminho entre ele e seu objetivo. Nessa cidade existem inimigos, mas também existem pessoas que não têm nada a ver com aquilo, pessoas inocentes. Então Napoleão é tido como aquele homem que não teria, digamos assim, escrúpulo, ou melhor ainda, que teria a coragem de apenas bombardear essa cidade. E sim, ele mataria os inimigos, mataria muitas pessoas inocentes e apenas seguiria o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, Napoleão é esse grande homem na mente de Raskolnikov. É esse exemplo do grande homem que não teme fazer aquilo que deve ser feito. Então Raskolnikov quer provar para si mesmo que ele também é esse grande homem. Então ele surge na ideia dele de tentar se provar. E ele acaba pensando em uma maneira um tanto estranha, que é assassinar uma velha. Uma senhora, né? Melhor dizendo. Essa senhora é uma penhorista que penhora alguns objetos para Raskolnikov. E até mesmo ela é descrita como uma senhora um tanto burguesa, que assim não tem muitas virtudes, é uma senhora até que um tanto detestável. Então Raskolnikov, ele é motivado a realizar esse assassinato para provar a si mesmo que ele seria como Napoleão, que faria aquilo e que no fim das contas aquilo não teria muita importância, que ele não teria muito, por assim dizer, muito temor, que ele não tivesse que ele não tivesse arrependimento, por assim dizer, que ele viveria com aquilo como se fosse algo normal. Porque se um homem quer conquistar o mundo, o que é uma velhinha no caminho, né? Então, Raskolnikov, ele acaba tomando a decisão de assassinar essa senhora e ele acaba no ato cometendo duplo homicídio, porque chega uma parente dela que não tinha nada a ver com a história, e ele acaba assassinando as duas a sangue frio. Então, logo após ele realizar esse assassinato, já começa a haver os indícios de que ele não é esse homem grande, né, esse grande homem, e principalmente que essa teoria dele é algo totalmente maluco e sem sentido. Então, ele assassina essa velha que tinha um bom dinheiro em casa e ele fica tão atormentado que ele nem sequer rouba tudo. Então, ele pega algumas ninharias lá e nem sequer consegue usar. Ele enterra num buraco e deixa lá e nunca usa. Então ele não comete assassinato porque ele precisa de dinheiro. Ele precisa realmente de dinheiro, ele vive uma situação ruim. Ele até mesmo usa essa desculpa de que não, eu fiz aquilo porque eu precisava de dinheiro para ajudar minha mãe, não sei o quê. Mas na verdade ele mesmo sabe que aquilo é uma mentira, que ele fez o que fez para provar, para tentar provar que ele era aquele grande homem que ele idealizou. O que acontece é que o Dostoiévski, de forma magistral, traz um elemento da consciência como esse elemento que pune o crime do Raskolnikov. É ela que castiga ele. Então, desde o momento inicial em que ele realiza o assassinato até o momento onde ele vai vir a se entregar, a consciência dele exerce esse papel de castigo sobre ele. Do tipo, cara, tu fez algo que é detestável, tu cometeu um assassinato, que tu tirou uma vida só para provar uma ideia. Isso é algo totalmente detestável que tu fez. Então, a consciência dele tá lá sempre como esse elemento que pune o seu ato. Antes mesmo dele ser realmente punido pela justiça, ele já tá lá sofrendo, sozinho. Até mesmo quando ninguém desconfiava dele ter sido o autor do crime, até mesmo quando foi preso uma outra pessoa que não tinha sido o real assassino, e que ele poderia usar isso como desculpa para tentar fugir,
ele não consegue, ele fica preso à sua consciência e ela fica lá matutando na cabeça dele aquilo que ele tinha feito, né? Então, a história ela traz depois, após o assassinato, todo esse desenrolar psicológico. Então, o elemento psicológico é muito presente no livro Crime e Castigo. Então, o Raskolnikov ele possui alguns problemas a mais. Então, ele tem problemas familiares, exteriores, ele tem alguns problemas de família, acaba se envolvendo em algumas intrigas de outras famílias e acaba ajudando. Então, no fundo, ele busca uma redenção. Só que a redenção que ele busca não é uma redenção de fazer o correto, que era se entregar. Ele buscava provar para si mesmo que ele era como Napoleão. Ou seja, que ele não teria remorso pelo que ele havia feito. Então, dia após dia, ele acorda buscando isso, buscando essa consciência limpa. Mas a cada dia que passa, ele vai ficando cada vez mais atormentado, atordoado com aquilo que ele fez. E ele continua nessa divisão na mente dele querendo, por assim dizer, ser o vilão. Só que na verdade ele é uma pessoa muito nobre. Então, enquanto ele tá lá querendo provar, não, eu sou o vilão, ele tá lá ajudando uma família que precisa de dinheiro e que ele mesmo precisa de dinheiro e ele dá aquilo que ele tem. Então, ele é uma pessoa nobre. Ele é uma pessoa de princípios, uma pessoa boa. Só que ele não quer isso, ele quer provar para si mesmo que ele é um grande homem. Ele não pode se importar com essas ninharias. Aquela senhora é apenas um piolinho diante de tudo aquilo que um grande homem deve conquistar. Então a história de Crime e Castigo traz todo esse desenrolar psicológico dele buscando essa redenção. Só que na realidade a redenção que ele encontra é totalmente diferente. Então, num certo momento ele é apresentado, na verdade desde o início é apresentado essa personagem, mas ele conhece ela um pouco depois, que é a Sônia. A Sônia é uma personagem muito importante nessa história, que por assim dizer, ela simbolicamente, analisando simbolicamente, é aquela personagem que mantém o Raskolnikov na luz, que traz um pouco de luz para ele, que não permite que ele se entregue totalmente às trevas. Então a Sônia, ela é uma prostituta, uma jovem ainda, não deve ter seus 20 anos, que se prostitui para arrecadar um pouco de dinheiro para ajudar a sua família. Então ela tem a madrasta, tem um pai que possui sérios problemas de alcoolismo e possui alguns irmãos, então 3 ou 4 irmãos pequenos. Então a mãe dela, a madrasta dela é extremamente doente, ela tem uma espécie de pneumonia, então ela que tosse sangue assim, então é uma doença bem séria, severa, e o seu pai não trabalha, então ela é a única fonte de renda da família. Então o Raskolnikov conhece essa figura que vende o próprio corpo, que concede a sua pureza para ajudar a sua família. Então ele que buscava ser esse vilão, ao conhecer essa pessoa que faz o que faz, ele fica totalmente atônito. Como é possível? Isso é loucura. Por que você faz isso? Isso não existe, isso é um bem inalcançável, você é maluca, você é louca. Então ele até nutre certo ódio em alguns momentos da Sônia, porque para ele não faz sentido. Porque é necessário entender que Raskolnikov, nesse momento, já é um personagem totalmente descrente em Deus. Então, um personagem ateu, uma figura benitiana, onde ele enxerga toda a maldade que existe no mundo. Ele enxerga, por exemplo, uma Sônia que faz aquilo que ela faz para tentar ajudar a família e nunca vem uma melhora. Ele enxerga aquilo e pensa: não, é impossível que exista um Deus que se preocupe com seus filhos. Isso não existe. Deus está morto. Então, e ele vê que a extrema fé e devoção que a Sônia tem, que mesmo ela tendo que sofrer tudo aquilo, ela não retrocede na fé, ela ainda é grata a Deus. Então, para ele, isso é algo muito chocante. Então, a história vai toda decorrendo e a Sônia vai ser essa figura que vai, por assim dizer, ser a janela para Raskolnikov, para a luz, né? Ela simboliza essa janela de esperança. Então, Crime e Castigo é uma história que dificilmente você vai enxergar a esperança dela, mas ela existe, claramente existe, né? Uma história, inclusive aqui um relato
próprio, né? Eu conheci Dostoiévski, antes de eu conhecer, na verdade, ele de fato, eu via que muitos ateus liam, e eu acabei, digamos assim, atribuindo a ele essa imagem de um ator ateu, autor ateu, né? Ator não, autor ateu. Porque eu via muitos ateus lendo Dostoiévski e pensava, pô, esse cara deve ser mó chato, né? Pô. Aí eu descobri que na verdade ele era cristão, ortodoxo, e eu fiquei interessado em ler. E na realidade, Crime e Castigo não é um livro que te leva ao ateísmo. Se você está, por assim dizer, lendo a obra da forma que ela tem sim uma esperança. Ela não é uma total história niilista onde, é, cara, é só o caos e, entendeu? Cada um por si não tem como enxergar a bondade no mundo. Não é assim que funciona. E a Sônia é essa personagem que demonstra que existe bem no mundo e que isso de que é, o mundo é totalmente perdido é totalmente loucura, é uma ideia louca. Então, toda a história ela acaba terminando no Raskolnikov tentando ainda assim se convencer de que ele é aquele grande homem, mas ele não tem a capacidade, dia após dia ele se contorce, a sua mente atormenta, faz esse martírio nele do ato que ele cometeu. Então, no fim das contas, ele acaba se entregando. Se a polícia acaba dizendo que eu sou o assassino por muita influência da Sônia. Ele até tenta fugir. Ele vai até a delegacia no final e desce, não fala que foi ele. Aí ele vê a figura da Sônia olhando para ele. Aí ele, né, abaixa a cabeça e volta e se entrega de fato. Então a história finaliza, né, com Raskolnikov sendo levado para a Sibéria para trabalhar num campo de trabalhos forçados e a Sônia acompanha ele. Então ele ainda, por assim dizer, tenta resistir. Ele continua obstinado em enxergar aquilo que ele fez como algo que acontece, algo que não tem tanta importância assim. Então ele considerava um erro, mas ele não sentia temor. Ele tentava, por assim dizer, ele acreditava que não sentia temor por aquilo. Tentava demonstrar que ele estava com a consciência limpa, né? Então, por assim dizer, a Sônia, que era aquela figura que trazia a luz, a Raskolnikov, ela, no fim das contas, é a figura que traz a redenção ao Raskolnikov. Então é uma cena no final, assim, no final do epílogo já que eles estão juntos. E o Raskolnikov, ele finalmente percebe que aquilo que ele sente, que ele não conseguia distinguir pela Sônia, era amor, não era ódio. Não era ódio por ela ser tão devota a Deus, mesmo na profundeza do abismo que ela vivia, de perversidade que ela era obrigada a aturar. Então, na verdade, ele ama ela. Ele vê aquilo, ele ama ela. Então, o amor vem como esse elemento redentor, mas mais que isso, se a gente for analisar simbolicamente, a Sônia é esse elemento que redime Raskolnikov com Deus. Então, ela é essa pessoa extremamente devota a Deus, extremamente fiel, que tem uma fé muito forte, inabalável. Então, no momento em que Raskolnikov percebe que ele ama ela, ele, por assim dizer, está reabrindo a sua visão para Deus. Então, há esse elemento redentor muito forte em Crime e Castigo. Muito diferente de uma história onde você tente ver o fim de tudo como, cara, o mundo é uma completa simbola do mal, é um negócio terrível. É totalmente contrário. Então, a Sônia vem como esse elemento, como essa janela que traz de volta Raskolnikov para a luz. E nessa forma a gente termina o livro,
que é um livro espetacular que merece a leitura de todos. Então, basicamente é isso que eu tinha a dizer, essa minha análise a respeito de Crime e Castigo. Como eu disse, não deixem de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe com um amigo que já leu o livro, que gosta, que tu acha que vai gostar do assunto. Isso ajuda muita gente nesse momento inicial do canal. Então, um bom fim de semana a todos e até mais.